Alô, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais um vídeo curtinho daqueles de revisão. A matéria agora é a fuga da família real para o Brasil e o período em que a corte ficou no Rio de Janeiro, o que aconteceu com a cidade. Então, vamos lá. Para entender a fuga da família real portuguesa para o Brasil em 1808, nós temos que entender o que estava se passando na Europa naquele período, né? Era um momento em que Napoleão Bonaparte, já como imperador da França, era a principal figura política daquele momento. O Napoleão queria garantir sua hegemonia em toda a Europa. Por conta disso, se pôs a lutar contra os ingleses, né? Mas acabou sendo derrotado em 1805 na Batalha de Trafalgar, uma batalha naval. O Napoleão percebeu que não conseguiria invadir a Inglaterra e submetê-los, então ele resolveu partir para uma outra estratégia, uma estratégia de guerra econômica. Em 1807, Napoleão iniciou o bloqueio continental. O que isso quer dizer? Que nenhuma nação da Europa continental poderia fazer comércio com a Inglaterra, que era uma ilha. E a ideia de Napoleão era asfixiar as finanças inglesas com isso, né? No bloqueio napoleônico, bloqueio continental, não deu errado por uma série de motivos, em especial pelo fato de que a Inglaterra fazia comércio com todo o resto do mundo, só não fazia com a Europa. Mas um dado interessante do bloqueio continental é que, para garantir ele, Napoleão teve que invadir outras nações da Europa, entre elas Portugal. Os portugueses, né, na época, governados pelo príncipe regente Dom João, que vai se tornar Dom João VI, depois da morte de sua mãe, Dona Maria Louca, os portugueses eram aliados dos ingleses e não queriam abrir mão dessa posição e submeter ao domínio francês. Só que, ao mesmo tempo, não tinham forças para declarar guerra contra a França e tentar lutar contra os franceses. Por isso, Dom João adotou uma estratégia dupla. Ora falando para os franceses que iria, porventura, abrir mão de suas relações com a Inglaterra, né, e enrolando os franceses, ora dizendo para os ingleses que faria oposição a Napoleão e à França. Quer dizer, Dom João enrolou as duas nações por algum tempo. Muitas vezes se diz que Dom João era um bobo, um velho gordo e tolo que só pensava em comer franguinhos assados, né? Na verdade, não. O sujeito era bastante inteligente, um rei de uma nação pobre, né, de uma nação não mais importante na Europa, conseguiu enrolar franceses e ingleses, as duas potências da época, por algum tempo. Só que isso não durou muito. O que acaba acontecendo? Em 1808, os franceses declaram guerra a Portugal e decidem invadir o país. As tropas do general Junot atravessam a fronteira e isso dispara um alarme, né, lá em Lisboa, na capital, e a família real é toda embarcada em navios com auxílio da Inglaterra e eles fogem para o Rio de Janeiro, né? Não conseguiram pegar a família real portuguesa e a França ficou por ali, né, olhando os navios indo embora. Os franceses não tinham muito o que fazer porque no mar a Inglaterra comandava. Então, este é o episódio da fuga. Em 1808, fogem de Lisboa, né, toda a coroa portuguesa, o rei, a rainha, seus filhos e um monte de empregados, funcionários, nobres e tudo mais, e chegam ao Brasil. Tá? Então, já falamos da fuga, vamos falar da chegada ao Brasil e o que Dom João fez quando aqui. Bom, o impacto da presença da coroa no Brasil, né, e mais especificamente no Rio de Janeiro, pode ser dividido em três aspectos. Primeiro vamos pensar as transformações econômicas da presença da corte no Rio de Janeiro. Dom João percebeu que Portugal deixava de existir por algum tempo para ele, né? Ou seja, Portugal era dominado pela França, inimigo do reino de Portugal, inimigo da Inglaterra, sua aliada. Sendo assim, economicamente, a primeira medida foi a abertura dos portos de 1808. Isso deu fim ao pacto colonial, né? Quer dizer, agora o Brasil estava livre para fazer comércio com as outras nações do mundo, especificamente, né, com a Inglaterra. E isso já decreta o fim do período colonial em termos econômicos, ainda vai durar mais um tempo em termos políticos.
Outra medida econômica que Dom João VI adota é os tratados, né, os acordos comerciais com a Inglaterra, feitos 2 anos depois, em 1810. Estes acordos davam vantagens para os ingleses ao fazer comércio no Brasil, eles pagariam menos impostos, e também Dom João assegurava que o tráfico de escravos da África para o Brasil seria encerrado o quanto antes. Isso não aconteceu tão cedo, mas já demonstrava o interesse inglês em acabar com o tráfico de escravos. Mas isso aí a gente detalha um vídeo mais para frente, tá bom? Então, em termos econômicos, foram essas mudanças trazidas, essas transformações trazidas pela presença da corte no Rio de Janeiro. Agora vamos falar das transformações em caráter cultural. A presença de uma corte nos trópicos invertia completamente a situação. A antiga colônia se tornava o centro de um vasto império, do Império Português. Sendo assim, o Rio de Janeiro, que era uma cidade cheia de escravos, ruas de terra, muita mata, teve que ser totalmente adaptada para receber uma corte europeia. O que isso significou para a cidade? Algumas transformações urbanísticas e a chegada de novos elementos para aquela vida pacata da cidade do Rio de Janeiro por volta de 1808. Né? Algumas das transformações culturais que Dom João VI vai implementar são, por exemplo, a criação do Banco do Brasil, já em 1808, o que já mostrava que o Brasil agora, né, era uma nação importante, né, e centro do Império. A criação da imprensa régia, ou seja, poderia se publicar livros, jornais e ter uma circulação de ideias mais amplas, né? Além disso, foram dadas ordens para a abertura de escolas de medicina, né, faculdades de medicina, tanto no Rio de Janeiro quanto em Salvador, na Bahia, e foi mandado trazer da Europa para o Brasil, já em 1816, alguns anos depois, uma missão artística francesa. Eram artistas, engenheiros, professores vindos da Europa para trazer os hábitos e costumes europeus para a cultura do Brasil, né? Então, isso faz com que o Brasil comece a ter uma transformação cultural muito maior, né? Além dessa transformação cultural, né, o Dom João VI também vai tentar construir alguns prédios na cidade do Rio de Janeiro para dar uma cara mais moderna, ou seja, uma transformação urbanística, como a ordem para a construção da Biblioteca Nacional, que ia abrigar o vasto acervo de livros que foram trazidos de Portugal, a criação do Jardim Botânico, lugar para estudo da flora brasileira, e também a criação do Museu Real, em 1818, primeiro museu brasileiro, né? Quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro passava a ser a capital de um império, não apenas com a presença do rei, mas com características culturais aos moldes da Europa, né? Aquilo que seria considerado o correto para aquela época. Agora vamos para um outro conjunto de transformações de caráter administrativo. Em termos administrativos, a situação que se construiu foi muito curiosa. Dom João VI ficou no Brasil, e mesmo quando a guerra acabou na Europa, em 1815, né, Napoleão tinha sido derrotado e exilado para fora da Europa, Dom João VI não queria retornar. Era uma situação bastante contraditória. Para garantir sua permanência no Brasil, a corte se manter no Rio de Janeiro, Dom João VI teve que lançar mão de uma mudança jurídica, de uma mudança em caráter administrativo. É curioso que, aparentemente, os biógrafos de Dom João concordam em dizer que ele gostou muito do Brasil, que ele se sentia muito bem recebido aqui, e era mais fácil para ele administrar, por isso que ele não queria retornar a Portugal. Para garantir que ficaria mais algum tempo, ele fez uma mudança que foi a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido. O Brasil não era mais considerado colônia de Portugal. O Brasil era uma parte do Reino de Portugal. Este evento acontece em 1815, né? E é chamado de a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal
e Algarves, ou seja, o Brasil era uma parte do Reino de Portugal e por isso o rei poderia governar aqui, porque afinal de contas era parte do reino. O Rio de Janeiro virou a capital oficial do Reino de Portugal. Portugal ficava na Europa, né? Vejam a contradição que se instala. Esta contradição, lógico, perturbará os portugueses e levará parte da elite política portuguesa a tentar se mobilizar contra a permanência da corte aqui no Brasil. Mas este assunto para um próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam aí de comentar, compartilhar, curtir para o canal crescer cada vez mais. Grande abraço a todos e até a próxima.